exceção dos vetos, como é que você avalia esse resultado de ontem? Quer dizer, votaram-se muitos vetos, mantiveram-se a maioria deles, mas os mais importantes ainda estão pendentes aí. Como é que você avalia esse resultado? O governo ainda não aprendeu que a madrugada não é boa conselheira e, por isso, comemora uma vitória parcial, que custou caro. O balcão de negócios foi instalado na esplanada dos ministérios para barganhar votos no Congresso Nacional. Mas ainda 6 vetos devem ser colocados em deliberação. Portanto, a vitória do governo é uma vitória parcial, comprometida pela desorganização, pelo desrespeito ao horário, empurrando decisões importantes para a madrugada. Como é que vai ser a atuação da oposição com relação a esses 6 vetos que ainda restam, que tem grande impacto no orçamento? A posição é a mesma, né, já anunciada ontem, em relação aos servidores da Justiça Federal, a liberdade de voto para a oposição, não há fechamento de questão. Então, nós não sabemos qual será o placar na oposição em relação a esse veto do interesse dos servidores da Justiça Federal. Mas, senador, há um apelo do governo com relação às contas públicas. Ontem mesmo, o ministro, a presidente ligou. O que vai prevalecer no fim? Porque, por outro lado, a preocupação do governo de que esses projetos aprovados causem um rombo muito grande, pior é a situação que já é ruim. O que vai prevalecer no fim das contas? O que está prevalecendo é que o governo transfere a responsabilidade. Ele não faz a sua parte. Que tipo de ganho o país teve com reformas do governo nos últimos meses? Que reforma fez o governo, a não ser esta, de cortar no que diz respeito a outros, não a ele? Por que o governo não reduziu até agora essa imensa máquina burocrática? Porque ele mantém o balcão instalado na esplanada dos ministérios para barganhar votos no Congresso. É esse sistema que está destruindo a economia do país, um sistema de promiscuidade, um sistema de governança incompetente e corrupto. Esse sistema é que está destruindo a economia do Brasil. Agora, olhando para o futuro, projetando, uma eventual derrubada desses vetos, seja no caso do judiciário, seja no caso das aposentadorias, pode provocar um rombo que seja até prejudicial para governos futuros, que não seja o atual governo, mas para os próximos? Olha, a questão é de definir prioridades. Se o governo não tem recursos para pagar servidores, não deve contratá-los. O que se conclui com esta realidade vivida é que há excesso de servidores, porque eles não estão sendo bem remunerados e o governo não está tendo recursos para melhorar a sua remuneração. O governo deve fazer a reforma, reduzir a máquina pública que engordou excessivamente e que é gastadora, para pagar melhor os servidores, a fim de que eles possam prestar um serviço de qualidade à sociedade. Ontem, ministros ligaram, até parlamentares da oposição. O senhor recebeu ligação também? Sim, foi uma verdadeira operação de guerra que fez o governo, acionou os ministros, os líderes e a própria presidente, atuando para tentar, evidentemente, preservar, manter os vetos, e teve uma vitória parcial. O que condenamos não é a busca do voto através do entendimento, da conversação. O que condenamos é essa busca do voto através da barganha, a busca do voto no balcão de negócios instalado em Brasília. O senhor recebeu algum telefonema? Sim, eu recebi telefonemas, os senadores todos receberam telefonemas. E atendeu o apelo? Não, mantive a minha posição. Senador, eu queria perguntar, o senhor ontem o governo encaminhou as primeiras medidas do pacote do ajuste. Chegou a PEC da CPMF, MP do Imposto de Renda sobre Capital. Demorou muito? O governo tem sido inseguro, né, nas decisões. Entre o anúncio e a prática, a formalização da medida, há um espaço enorme e o país está necessitando de celeridade. A questão da CPMF, creio que será uma batalha inglória do governo.
Eu não creio que o governo consiga, mesmo com o balcão de negócios, aprovar a CPMF no Congresso Nacional, por se tratar de um imposto perverso, um imposto em cascata, que castiga a todos os brasileiros, mesmo aqueles que não possuem conta bancária, já que há o repasse do custo para o preço dos produtos. Portanto, esta é uma tarefa difícil para o governo. Aprovar aumento de impostos no momento de inflação, de recessão, de desemprego, certamente é uma trombada na realidade. Essa demora quase mais de uma semana, aliás. Foi dificuldade de elaborar, foi ganhar tempo para negociar o texto? O que o senhor acredita que foi essa demora? Primeiro que houve uma improvisação de final de semana com medidas anunciadas até espetaculosamente que não estavam ainda maduras para a sua oficialização. E o governo ganhou tempo e até esse momento nós não sabemos exatamente o que virá para o Congresso. Só sabemos que veio já a recriação da CPMF, que é uma medida nociva aos interesses do povo brasileiro. E, especialmente, ela é comprometedora desse esforço de recuperação econômica do país.